Salve, salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu quero trabalhar com vocês uma questão discursiva, né, para trazer à tona qual era a lógica e já vou ser bem direto ao ponto aqui. Veja, nós temos, imagine que Marcos, ele é um servidor público do município de São Paulo. Ele exerce o cargo de policial durante mais de 20 anos, cargo em que ele solicitou a aposentadoria em 2003 e foi deferido em 2015 com a ciência da PGM. Por outro lado, ainda com conhecimento do município, esse cara exercia o cargo de técnico mediante um concurso público efetivo e teve tempo suficiente para se aposentar. Também foi deferido em 2014 com ciência da Procuradoria Municipal. Diante disso, questiona-se: é possível a anulação de algumas das aposentadorias? Será que houve decadência? Qual é o entendimento dos tribunais superiores? Ora, aqui, para ser bem sincero com você, eu queria trazer uma grande pegadinha. Qual é essa pegadinha? A gente olha para a questão e fala, bicho, esse cara está claramente com acumulação ilegal de cargos públicos. Só que houve uma ciência da Procuradoria Municipal, ou seja, você sabia como procurador municipal que a pessoa estava fazendo acumulação ilegal. Será que houve decadência para anular? Será que pode ser a qualquer momento? E aí a gente está geralmente enviesado a responder pensando sempre no artigo 54 da 984. Professor, claro, qual era a nossa ideia? Olha, essa questão ela vai girar em torno do prazo decadencial e faça o que está lá no artigo 54 da 984. Então você pensa, para anular, eu vou ter o prazo decadencial de 5 anos. Se já teve mais de 5 anos, o cara já está no regime de aposentadoria, já é um regime previdenciário, não tem como anular. E talvez seja essa a pegadinha que eu quis fazer para você. Porque eu queria que você saiba, né, que não está se discutindo o poder de autotutela. A administração pública tem o dever de anular os seus atos. Mas e qual o prazo que ela tem para fazer isso? E a gente sabe, né, a súmula 473 vai falar que a administração pública tem esse poder-dever, ou seja, ela, apesar da faculdade que ela tem de invalidar atividades ilegítimas, ela também tem que preservar essa estabilidade das situações jurídicas, por isso que ela tem que respeitar o direito adquirido, ou seja, ela tem um tempo para fazer isso. Só que, e esse era o ponto, foi um julgado que não foi divulgado informativo, que a gente tem sobre essa acumulação inconstitucional de cargos públicos. Ou seja, onde eu queria te chamar a sua atenção é que quando existe uma acumulação inconstitucional de cargos públicos, nós estamos diante dessa situação de flagrante inconstitucional, ou seja, uma situação flagrantemente inconstitucional, uma situação que ofende diretamente a Constituição, são situações que não se submetem a prazo decadencial, não se aplica o artigo 54 da Lei 9784 de 99. Professor, de onde é que você tirou isso? Eu tirei isso daqui, ó. Esse julgado aqui, ó. Perceba que esse julgado do STJ, ele foi um julgado que foi de fevereiro de 2022, o julgamento, e ele não foi um tema divulgado informativo. Se você perceber, ele vai dizer justamente aqui, ó. Nessa hipótese, todavia, no caso com essas hipóteses, tem se posicionado a Corte no sentido de que não há decadência no direito da administração pública de adotar um procedimento para verificar a acumulação inconstitucional de cargo público, principalmente porque atos inconstitucionais jamais se convalidam por mero decurso de tempo. E aqui ele sai tocando nesse. Até deixei para aprofundamento para você ver esse julgado, porque ele traz um caso do ato complexo de aposentadoria, que demorou a se aposentar. Eu acho que vale a pena você ver mais para fins de aprofundamento. Mas perceba a ideia, e esse é o ponto que eu trouxe aqui para você, é que não há que submeter a prazo decadencial uma situação de flagrante inconstitucional. Ou seja, e essa talvez seja uma grande tônica para você ficar ligado. Saiba muito bem, e eu quando fiz aqui o espelho, era só para que você tivesse dois pontos com base do entendimento do STJ ou do STF que não há decadência do direito da administração pública para equacionar os cargos públicos que foram acumulados de maneira ilegal e porque isso, consequentemente, não vai se acumular pelo mero decurso de tempo. Não, você não tem um prazo técnico para que corrija essa ilegalidade. Isso com base em quê? Com base no entendimento do STF e do STJ. Perceba que o entendimento do STF também ele já fala sobre isso. Ele fala, olha, o prazo do artigo 54 da lei não submete a situações de flagrante inconstitucionalidade. A grande questão é o que é ser flagrantemente inconstitucional. E eu até chamo a sua atenção para julgados do STJ que também vão falar sobre isso, né? Um caso da Lei 984, que envolve anistia, ele fala justamente sobre essa mesma ideia. Olha, o Supremo entendeu, em sede de repercussão geral, que o artigo 8º, ele, enfim, da lei de anistia, né? Ele não contempla as situações de flagrantemente inconstitucional, como é a hipótese dos autos, em que o cara, ele tinha aquela hipótese de anistia, só que ele, na verdade, ele não sofreu nada, né? Ele recebeu uma grande indenização, recebeu, enfim, recebeu uma pensão vitalícia, digamos assim, mas esse cara não se submetia à subsunção fática. Então, o que houve foi uma situação de flagrante inconstitucionalidade. Então, mesmo que tenha passado um prazo,
não deve ser dado uma consolidação pelo mero decurso de um prazo razoável, porque isso aqui está ofendendo, basicamente, afronta a própria Constituição Federal. E aí, por isso, perceba essa ideia, um julgado de 2023, eu trazendo para você essas situações de flagrante inconstitucionalidade, beleza? E aí, aqui, novamente, você percebe o mesmo julgado, ele falando sobre o STF, no tema 839 de repercussão geral, que ele fala do exercício do poder de autotutela, quando você comprova uma ausência de ato com motivação exclusivamente política para esse anistiado, você faz um processo administrativo, obviamente, né? Mas é uma situação de flagrante inconstitucionalidade, isso não consolida por mero decurso de tempo, e o que eu quis trazer para vocês aqui era somente isso, para que você se ligue um caso que não sai informativo, de uma situação de acumulação ilegal de cargos públicos, e a acumulação de ilegal de cargos públicos não se convalida no tempo. Portanto, é uma situação de flagrante inconstitucionalidade. Logo, por mais que tenha passado 5, 10, 15 anos, a administração pública percebeu essa situação, ela pode, aberto um processo administrativo, simplesmente fazer com que Marcos, ele, enfim, né, não faça essa acumulação, equacione os cargos públicos. Beleza? Essa era a situação. Um tema de alguma maneira inovador, né, que não sai informativo, que você não está atento, mas que é um dia a dia, sempre tem esse tipo de demanda, processo judicial desse sentido, e vale a pena também você ficar ligado, beleza? Vamos lá, um grande abraço.